pastor Thiago, nós temos que dar testemunho para a cidade de Uberlândia e o Brasil do que muitos pastores, muitas pessoas humanizadas, dentro do conceito de humanidade do Evangelho. Fale para a cidade de Uberlândia, o que é que ocorreu aqui nessa porta? Aqui o rapaz estava trabalhando, né? E eles vieram descarregar aqui um caminhão de madeira. E uma dessas madeiras acabou derrubando um rapaz de cima do caminhão, que estava em cima do caminhão, e caindo em cima do pé do outro rapaz que estava embaixo do caminhão. Então foi um acidente bastante feio. E qual foi a atitude do senhor ao ver tudo isso? Não só pelos princípios cristãos, né, mas pessoais e sociedade também, de valores que a gente carrega de família. Na hora, o momento foi socorrer mesmo, tentar ajudar o máximo possível para aliviar aquele sofrimento. Segundo os trâmites legais, como é que seria esse atendimento? Então, primeiro eu liguei para o Corpo de Bombeiros, né, para ver qual seria o procedimento que poderia ser feito. Eles pediram em torno de 1 hora para fazer o socorro, porque eles estavam em outras ocorrências e não poderia esperar aquela quantidade de tempo, porque o estado do rapaz era grave. Então, no caso, eu tive que colocar eles no meu carro, né, que eu estou de frente à porta da minha casa. Coloquei eles no carro e encaminhei eles para a unidade de saúde. Muito obrigado por sua atitude, querida cidade de Uberlândia. Atitudes como essa do pastor Thiago se acontecem bem antes mesmo dessas soluções institucionais. Todas são importantes, mas esta estava ao lado. E nós sabemos que atitudes como essa sobra mais dinheirinho para o executivo da cidade gastar com outros projetos. Muito obrigado, pastor Thiago. Amém. Deus abençoe a todos. Estamos aí para servir. Então tá aí, muito obrigado. Somos Mais Brasil. Tchau. Olá, meus queridos amigos, João Ricardo da cidade de Uberlândia, muito bom falar com você nesse domingo, 3 de março de 2024. O sol está escaldante, graças a Deus, iluminando toda a terra, são 12 horas e 23 minutos. Eu estou aqui no bairro Mansur 3, lugar bonito, a energia linda, um verde maravilhoso, uma planície linda que dá para ver a cidade de Uberlândia. Mas além dessas belezas físicas, construtivas, que endossam os nossos olhares e aguçam os nossos pensamentos, com muita honra, cidade de Uberlândia, estou ao lado dele, o pastor Thiago. Boa tarde, pastor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Maravilha, cidade de Uberlândia. Pastor Thiago, para aqueles que querem casar-se, está procurando ter uma família. Os homens de Deus têm e dão conselhos sábios. Pastor Thiago, o que o senhor pode estar dizendo aí para essas noivas lindas, esses noivos que estão felizes com suas noivas e futuras esposas para o caminho para se ter uma casa? O que o senhor pode estar indicando esses passos para que eles possam possuir a sua casa? O primeiro passo para você ir buscar as coisas materiais, né, é orar. O segundo passo é ação. A Bíblia fala em orar, ação. Então você tem que agir, procurar informações, conversar com as pessoas corretas, né, planejar a sua vida, porque a vida ela precisa ser também planejada, né? Então procurar uma construtora, uma pessoa de confiança. E pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas vão surgir, as oportunidades vão aparecer, mas o foco principal é você planejar em questão financeira, planejar o teu futuro, já não olhar só pelo que você ganha, mas ter projetos do que você vai ganhar, entendeu? Então assim, sempre ter uma segunda e uma terceira opção, formação de trabalho, nunca ficar preso só numa profissão, nunca ficar preso só numa informação, buscar o conhecimento, que é o que vai trazer a segurança, porque não é só obter, comprar, você vai precisar manter também. E esse manter, tanto da parte sentimental como da espiritual, tem também a parte financeira, a parte material, que requer todo um trabalho. Então, quando se faz certo, a tendência é dar tudo certo. Se começa errado, vai dar errado no meio do caminho. Então, já vai construindo o seu pensamento em trabalhar, colocar os projetos e oração, que é orar e também
tomar a atitude correta, buscar as pessoas corretas para você tomar posse da sua bênção, da sua casa. Pastor Tiago, uma pergunta que muitas pessoas no Brasil gostariam de estar lhe fazendo. Dentro das escrituras ali diz, não me lembro bem qual era o apóstolo, que disse que temos que obedecer primeiro a Deus e não aos homens. Hoje, nessa atual conjectura política, dessa mentalidade esquerdista nas escolas, nas universidades, como solução e como salvação vinda de Karl Marx, a minha pergunta é, nós temos que obedecer aos homens ou a Deus? Tudo parte de princípios, como eu já disse. Então, se qualquer lei dos homens ferir os princípios de Deus, tem que ser deixado aquilo que foi determinado pelos homens para seguir segundo a fé cristã. Por que os cristãos são perseguidos em todas as partes, todos os mundos? Exatamente por isso. Por quê? Porque leis e permissões como aborto, como liberação de drogas, né, que fere os princípios da família, os princípios bíblicos da fé cristã, eles são rejeitados pelos cristãos, pela sua fé, pela sua consciência santa de que aquilo é errado. Então nós não vamos só cometer o pecado só porque alguém liberou ou autorizou na lei ou te obriga na lei. Então nós vemos aí que a martirização, os mártires surgiram exatamente em cima dessa questão. Essa perseguição contra os cristãos, né? Porque os cristãos mantinham ali um firme propósito dentro daquilo que eles aprendiam, e vinha a determinação de Herodes, vinha a determinação de outros, né, reis e sucessores daquele tempo, que queria obrigá-los a deixar a fé, queria obrigá-los a cometer práticas que, na sua fé, ela acabava ferindo o seu princípio ideológico, né? Pastor Tiago, nós observamos que a sociedade está em crise e discutindo assuntos como a pobreza. Se é bandido, é porque não tem um celular, porque não tem recursos para consumir. Se é pobre, porque tem alguém que está roubando o seu dinheiro. E nós vimos as escolas treinando uma geração de pessoas, não pelos valores espirituais, mas estão sendo treinadas pelo materialismo, coisa que nós já vimos lá no Evangelho de Mateus, de oferecer os reinos do mundo. E o senhor, como pastor, como que o senhor visualiza essa questão que nós estamos vendo hoje na sociedade? A sociedade hoje, nós vemos que cada um tem aquilo que merece e colhe aquilo que planta, não é verdade? Então, nós estamos colhendo hoje a negligência que foi, principalmente em questão em relação à igreja, em não se envolver exatamente com a política. Porque acabamos que demos muita atenção para o lado espiritual, né? Focamos muito em questão e dizemos que é o reino de Deus e tudo isso, e deixamos os nossos jovens ali à mercê dos ensinamentos do mundo, né? Até que hoje nós sabemos que o Estado é laico, mas nós somos famílias cristãs. Nós somos hoje, se eu não me engano, um dos maiores países cristãos do mundo. Então, há uma necessidade de nós começarmos a ensinar. Eu me lembro uma certa matéria de uma certa autoridade hoje da esquerda, ele dizendo, olha, vamos começar a plantar isso devagar, que lá na frente nós vamos colher. Então, eles já tinham ciência de que trabalhar com a juventude, de que mudar os princípios, de focar eles naquele ensinamento, né, iria hoje fazer e criar adultos conforme os pensamentos deles. Então nós precisamos muito trabalhar devagar com a sociedade, principalmente com os mais jovens, para que lá na frente a gente possa colher os frutos de ser cristão e viver numa sociedade cristã que, graças a Deus, nós vemos, por mais que muitos vão contra ou falam, mas nós vemos os efeitos que tem o cristianismo. Nota-se, irmão João Ricardo, que pessoas que têm envolvimento, às vezes, com crime, com situações terríveis, né? Vem de tradição, vem de costume, vem de localidade, às vezes mora em um local muito complicado, ele acaba se envolvendo naquilo.
Mas ele vai para uma igreja, uma portinha que muitas das vezes as pessoas chamam qualquer, né? E entra naquela igreja. Automaticamente ele deixa a prática do roubo, ele larga os vícios, larga a droga, larga tudo para servir a Cristo. Então, e lá não dá uma mansão, não dá um dinheiro, não tira de ninguém, então é só palavras. Não, só a palavra. A verdade ela liberta, o conhecimento ele liberta. Então, quando a palavra de Deus chega no coração daquela pessoa, ela é transformada. Então, assim, o ambiente influencia muito, claro, né? A sociedade hoje, por mais que muitos neguem, a sociedade brasileira precisa aprender muito ainda, uma sociedade muito racista, uma sociedade muito cruel com as pessoas mais humildes, né? Porém, né, como eu disse já, a felicidade não está no material. Pastor, finalizando a entrevista com o senhor, este que está desvirtuado no caminho, está ferindo a sociedade, entra nessa portinha pequenininha e encontra lá um pastor humilde com a palavra de Deus, dando aquela palavra, mudando o seu comportamento. Ali ele vai aprender os valores para poder construir a sua própria vida. Construir a sua própria vida, não só, e através dele ele vai trazer outras vidas. Eu tenho casos de pessoas que são ex-traficantes, ex-prostitutas, ex-latrocidas, pessoas que eram cruéis, né, que foram resgatadas para Cristo e que hoje são pessoas que trabalham em prol da sociedade, né? Então, assim, o local ele pode até te influenciar, mas quem vai determinar o final da história é você, a sua atitude, com quem você vai andar, com quem você vai escolher passar os seus dias. Então, meus amigos, me perdoe, pastor, mas é muito importante que o senhor nos diga francamente. Nós vimos lideranças políticas, institucionais, que eles argumentam que roubam, tiram, desviam para ajudar o pobre. Os pastores fazem isso? O que acontece? Em todos os lugares que você for, terá pessoas honestas e pessoas desonestas. Então não posso garantir que no meio dos cristãos, no meio evangélico, são todos os pastores, todos os líderes religiosos que são pessoas honestas. Porém, a palavra de Deus, ela nos garante que dos olhos de Deus nada passa, né? Então talvez a gente vai se decepcionar com o líder religioso, como a gente se decepciona da mesma forma com a política brasileira. Mas nós temos que olhar para o efeito que a palavra de Deus traz no meio da sociedade. Tira o bandido de ser bandido, tira o ladrão de ser ladrão, tira o corrupto de ser corrupto. Basta ele aceitar a Cristo e viver nos princípios da palavra, a vida dele totalmente mudada e transformada. Maravilha, pastor. O que o senhor pode estar dizendo aí a esses novos que estão querendo casar-se? O senhor, como um homem que prega o evangelho, conhece os ensinamentos do maior dos instrutores que nós temos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, quais são os passos que o senhor pode estar ensinando a esses noivos, futuros casandos, para ter a sua propriedade? A Bíblia diz que bom era que o homem vivesse só, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria esposa. O casamento é algo maravilhoso. Quem encontra uma esposa, ele encontrou uma joia rara, recebeu uma bênção do Senhor. Então, o casamento, ele é um complemento para a vida do homem, é um projeto de Deus desde a criação da humanidade. E quando há união, quando há objetivo, ele vai trazer frutos, ele vai trazer bênçãos para a sua vida, porque a Bíblia diz também que melhor são dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, ter uma companhia é algo muito maravilhoso, irmão João Ricardo. Pastor Tiago, em relação a esses conselhos maravilhosos, como o senhor prega e ensina muitos jovens, depende muito de cada pessoa compreender essa mensagem para ter sucesso no casamento? O sucesso no casamento, porque o amor que nós conhecemos hoje, ele é muito relativo, né? Ama hoje, amanhã já não ama mais. Mas o amor, segundo a palavra de Deus, no capítulo 3 do livro de Coríntios, a Bíblia é clara em dizer que ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta.
né? Então a gente precisa aprender muito sobre o amor. E o amor, a gente então entende que ele é uma decisão. A gente decide amar a pessoa. Quando nós decidimos amar, nós fazemos as escolhas corretas, né? Nós sabemos suportar, nós sabemos compreender, nós buscamos ali compreender a pessoa em toda a sua essência. Então o amor é uma decisão. Maravilha! Finalizando essa primeira parte, o pastor Tiago, para se ter uma casa bonita, para poder adiantar esses processos, quais são os passos que o senhor pode estar recomendando todas essas pessoas que vão ver esse vídeo? Para essa casa bonita, eu penso assim, primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia chega a dizer que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, primeiramente, Deus na sua casa, na sua família, na sua vida, para você ter princípios. Se não tiver princípios, não adianta construir o material, porque o material vai ser relativo, ao mesmo tempo que o homem fala em pé, ele não consegue sustentar sentado. Então, primeiro, os princípios e Deus dentro da sua casa, para que você consiga conquistar e colocar para frente todos os seus planos. Pastor Tiago, de todo o seu coração, de toda a sua alma, para a cidade de Uberlândia e todo o Brasil, então o senhor está me dizendo que as coisas materiais, essas físicas que nós pegamos, podem ser apenas atos consumistas e às vezes pode se tornar vícios que controlam a nossa forma de viver, e ela está acima ou está abaixo dos princípios sagrados? Nós temos que entender que se Deus não estiver em primeiro lugar, nós temos hoje, como você disse, um costume muito consumista, né? E a gente percebe que pessoas, às vezes, eles têm tudo, mas não conseguem ter paz dentro da casa. Outras pessoas têm uma casa muito humilde e são felizes. Então não é o que você tem que garante ali a felicidade, mas é a essência, é os princípios, é o que você procura de maneira espiritual para você conseguir manter aquilo que você tem. Às vezes você pode não ter material, mas pode ser uma pessoa completamente feliz. E às vezes também, ao inverso disso, pessoas que têm muito e não conseguem encontrar a verdadeira felicidade. Então, primeiro, para obter, encontre-se primeiro diante de Deus. Essa falta de esperança, essa dor construída no mundo, esse sofrimento que as pessoas têm, são a ausência da presença de Deus, irmão João Ricardo. Então, se as pessoas buscarem ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, crer no Senhor Jesus como Salvador da sua alma e colocar Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que aonde ele estiver, ele vai encontrar a felicidade e o que vier é lucro. Então, com Jesus Cristo, que é referência, não tem relatividade. Certo é certo, errado é errado. Muito obrigado pela sua participação. Quer deixar mais um recadinho? Quer mandar um abraço para alguém aqui na cidade de Uberlândia? Um abraço para todos os patriotas da cidade de Uberlândia. Saudade de todos vocês. Que Deus abençoe, primeiramente, os nossos irmãos patriotas, e que estamos orando. E lembrar que dos olhos de Deus nada escapa. Deus, ele ainda continua sendo juiz nesta terra, e pode ter certeza que a justiça vai vir em todos os sentidos, mais cedo ou mais tarde, para aquilo que é verdade. O Salvador da humanidade é Jesus Cristo ou essas vãs filosofias que nós temos no mundo? Todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então é isso aí, meus queridos amigos. Muito obrigado aí, pastor Tiago. Deixou muito bem claro, cidade de Uberlândia. Nós observamos esses homens que desde séculos e séculos e milênios têm defendido essa grande autoridade chamada Jesus Cristo. Que ele, ao contrário dos revolucionistas que matam em nome de um amor que roubam e tentam construir a ordem, tirando vidas. E o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida. Meus amigos, da cidade de Uberlândia para todo o Brasil, nessa tarde de domingo ensolarada, com ele, agradeço a Deus e a bondade das declarações do nosso pastor aqui na terra, Tiago. Abraço, tchau!